Alô, galera do Pântano Pop. A Legião Urbana manda fãs e haters pastarem. É isso aí mesmo, galera. Vamos debater aqui sobre a Legião Urbana. A Legião Urbana está destruindo a música brasileira? Ou a culpa é dos fãs? Ou a culpa é dos haters? Ou a culpa é de todo mundo? Mas antes disso, não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e participar aí dessa discussão polêmica. Os nossos 2 ou 3 fiéis inscritos aí, que sempre acompanham os nossos vídeos, mentira, é bastante gente, não são só 2 ou 3, não. Nós agradecemos muito a vocês. Mas essa galera deve estar estranhando. Ué, mas esse canal aqui sempre fala tão bem de Legião Urbana, que história é essa da Legião Urbana tá destruindo a música e mandando os fãs pastarem? Que papo estranho é esse, cara? Claro, não a Legião Urbana, né? O Renato Russo nem está aí há muito tempo, e o Dado e o Bonfá estão tranquilões na deles lá, mas os fãs da Legião Urbana estão prejudicando a música brasileira de alguma forma? E a resposta é sim, infelizmente, tá? Porque os fãs da Legião Urbana, aqueles fanáticos, claro que não um fã normal, mas aqueles fanáticos que pegam Legião Urbana como uma religião, eles criam mais ou menos a seguinte narrativa: a Legião Urbana foi o que de melhor houve na música brasileira, e a música brasileira atual é lixo, todos os artistas são lixos, e produzem música de péssima qualidade, são falsos artistas sem talento. Então, devagar, galera, devagar. Essas pessoas esquecem uma série de coisas. A primeira delas é Legião Urbana falou para quem era jovem, adolescente ou na segunda infância, nos anos 80, né? Para quem cresceu naquele momento, né? Naquele momento de acabar de sair de uma ditadura, de ainda haver estruturas ditatoriais no país. Não vamos esquecer que Faroeste Caboclo foi censurada nas rádios, um determinado trecho da música não podia ser tocado. Então, quem viveu aquele momento de sair de uma ditadura, de muita esperança, de muita fé no futuro, a Legião Urbana ela fazia muito sentido para quem viveu esse momento, né? Agora nós temos outro momento. Agora nós temos um momento talvez mais cínico, talvez com menos esperança, né? E aí a população, sem ter uma esperança clara, vai buscar esperança nos lugares mais pusilânimes possíveis, mas isso é compreensível. Estamos vivendo uma outra época, não é aquela época de fim da escuridão e esperança no futuro, né? Então não adianta querer que essa juventude de hoje goste de Legião Urbana e queira ouvir Legião Urbana, não. Essa juventude ela quer ouvir o que essa realidade de hoje está produzindo, né? Essa juventude de hoje é filha desse tempo. Tá? Então, acho que essa é a primeira grande dificuldade desses fãs fanáticos. Tá? E uma outra dificuldade é em imaginar assim, Legião Urbana é excelente, eu acho, fantástica, a Legião Urbana, mas ela está num contexto da música brasileira, num contexto principalmente da música internacional. Não vamos esquecer que a Legião Urbana originalmente era uma banda de punk, né? Totalmente inspirada no punk inglês, tá? Em bandas inglesas, em bandas do pós-punk inglês, como Joy Division. Tá? Então,
querer achar que Legião Urbana inventou algo, criou algo completamente novo, sem beber em fontes que já estavam ali naquele momento, fervilhando na Europa, nos Estados Unidos, é um tanto quanto ingênuo, né? A Legião Urbana, ela não criou nada do zero, tá? Mas aí é que tá, não ter criado nada do zero não diminui em absolutamente nada a genialidade do Renato Russo e a competência dos outros membros da banda, que geralmente são muito subestimados. Reconhecer que Legião Urbana estava naquele bojo do punk, do pós-punk, não diminui em nada a genialidade do Renato Russo, a poesia do Renato Russo, as melodias do Bonfá, do Dado, as linhas de baixo que o Renato Rocha executava, não diminui nada. Por outro lado, também, fica o recado para os haters, né? Porque se os fãs fanáticos ficam nessa coisa de querer dizer que hoje nada na música brasileira presta e que Legião Urbana foi genial, se construiu sozinho, os haters muitas vezes vão nesse mesmo lugar, só que com um sinal invertido, né? Isso fica muito claro, tá? E aí tem haters, não, porque Legião Urbana copiava Joy Division, tá? Então, porque existe um processo de que ainda cedo seria uma cópia de Means to End, do Joy Division. Calma aí, cara, eu já ouvi Means to End. Tem ali uma progressão de cordas, né? Que é semelhante a de Ainda é Cedo? Sim, tem. Mas Means to End não tem a beleza, as melodias bonitas de Ainda é Cedo, né? Não tem a poesia do Renato, né? Falando sobre a incapacidade de ter o maior amor possível, que é o amor de deixar a pessoa amada ir quando você está a prejudicando, né? Então, essa poesia e as melodias bonitas não tem. Tá? Então, uma música não é cópia da outra porque tem uma progressão de notas parecidas. Se fosse assim, nós teríamos que admitir aí que um monte de músicas de pessoas aí famosas, considerados gênios, também são cópias. Né? A gente tem o clássico caso da abertura do Jornal Nacional, né? Que é tirado de um músico de jazz, mas tem um riff de teclado da banda inglesa de rock progressivo Camel, que é idêntico à vinheta do Jornal Nacional. Então, o Camel copiou aquele artista de jazz. Provavelmente os caras do Camel nem conheciam, né? Ou pode ser que conhecessem, mas bem provável que nem conhecessem. Mas acontece, né? Às vezes, uma progressão de notas ser parecida com uma que existe. Afinal, os seres humanos estão produzindo música há quanto tempo, né? Então, óbvio que essas coincidências vão acontecer. Mas a Legião Urbana ouvia muito Joy Division. Beleza, ouvia. Recentemente, o Marcelo Bonfá falou disso numa entrevista. Óbvio que a Legião Urbana ouvia Joy Division. Mas membros da Legião, né, o Bonfá falou especialmente do Renato Russo e dele, né, mas é óbvio que eles ouviam outras coisas. Né? Aí esses haters parece que esquecem disso. Tá? O Renato Russo ouvia Madonna também. Não vamos esquecer que tem uma versão ao vivo de Ainda é Cedo, que ele canta Like a Prayer dentro de Ainda é Cedo. Então, por que essa coisa de focar só no Joy Division? De focar só nesse pós-punk em inglês? O Renato Russo canta Gimme Shelter, dos Stones.
em Ainda é Cedo. Ele canta Help, em Ainda é Cedo. Ele canta Stairway to Heaven, em Ainda é Cedo. Então ele está ali. Eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Beatles, eu gosto dos Stones, eu gosto da Madonna. Então por que os haters não falam o que tem de Beatles, o que tem de Madonna, o que tem de Led Zeppelin, né, na Legião Urbana? Porque tem. Né? Tá lá na Legião Urbana a lição deixada pelos Beatles de melodias bonitas, né, que cativem o público, porque o melhor som é aquele som que reverbera com muitos. Né? O cara que tem a capacidade de fazer aquelas melodias que vão reverberar com muitas pessoas, pô, esse cara é um gênio. Né? Então a Legião Urbana bebeu isso aí dos Beatles. O Renato Russo bebeu ali aquele coquetel pop da Madonna, né? E isso tá na música da Legião Urbana. Se é para ser cópia, ele ia ser cópia de um monte de coisa misturada. É da Madonna, é dos Beatles, é dos Stones, é tudo isso aí misturado, batido no liquidificador e saiu Legião Urbana. Means to an End está muito longe de Ainda é Cedo. Haters da Legião Urbana também fazem muito mal à música, né? Porque esquecem de que música é isso. Música é isso aí. Eu gosto da Madonna, eu gosto dos Beatles, eu gosto do Led Zeppelin, eu gosto do Joy Division, e eu vou pegar tudo isso aí, eu vou misturar, mas a minha música não vai ser cópia de nada disso. Né? A minha música é a minha música, que está ali bebendo nessas fontes, mas não está copiando nessas fontes. As opiniões podem ser apaixonadas, né? Mas elas não podem ser cegas. Então, para os fãs, beleza, Legião Urbana realmente foi espetacular, mas isso não significa que a música produzida hoje seja ruim, não significa que os artistas de hoje sejam ruins. Tá? Vamos parar com essa história. Eu dificilmente, é claro, eu não posso aqui adivinhar o que o Renato Russo está pensando, mas dificilmente ele teria uma postura como eu vi o Bruno Gouveia. E olha que eu gosto do Bruno Gouveia, gosto do Biquíni, gosto muito. Né? Mas o Bruno falou, num show, porque nós não fazemos música com a bunda, não. Calma aí, menos, né? Menos, né, Bruno? Vamos lembrar do Elvis Presley, que sacudia demais a cintura, mexia demais a cintura, e era considerado indecente. Vamos lembrar do Robert Plant, lá com o peito à mostra, com o abdômen à mostra, e rebolando, e sensualizando com aquelas calças apertadas, etc. Vamos lembrar do Mick Jagger, não é? Também com todo aquele swing meio provocador, meio sexy. Calma aí, galera. Não vamos, não é só o funk que usa sensualidade na música, não. O rock faz isso há muito tempo. Rock and roll era uma gíria para transar, galera. Rock and roll era sinônimo de transa, pô, de sexo. E vamos ver todos esses caras do rock que sempre usaram sensualidade junto com a música, na performance ali. Por que a Anitta não pode fazer? Por que a Isa não pode fazer? Por que a Ludmilla não pode fazer? Ué, é só homem branco, inglês, que pode é, rebolar, ou então estadunidense, no caso do Elvis. São só esses caras que podem sensualizar no palco? Pô, calma aí, galera, menos, né? Então vamos lá, fãs. E vamos lá, haters também, menos, menos. Chega desse papinho que não sabiam tocar nada. Não, eles tocavam básico porque é uma banda de punk, de post-punk. O lance deles é o básico mesmo. Tá? Eles queriam música básica. Mas dentro desse básico tinha melodias lindas. Tá? Como a fase inicial dos Beatles, que tanta gente torce o nariz, era uma coisa mais básica e havia melodias lindas. Tão lindas quanto da fase revolucionária dos Beatles. Tá? Então, tanto fãs como haters, vamos com calma, galera.
Vamos com calma. Vocês estão destruindo a música aí, não é Legião Urbana, não. Legião Urbana não tem culpa nenhuma disso. Mas vamos lá, vamos com calma. Valeu!